Oi, gente, bom dia! Mais uma vez estamos aqui no perfil da sua NutriPed fazendo essa live. Infelizmente ainda não foi possível fazer no perfil do projeto, mas em breve a gente vai conseguir, tá bom? Mas aí eu já vou aproveitar e quem ainda não nos segue no perfil do projeto, @maismãe.oficial, tá bom? Vai lá e nos segue. E aí, hoje eu tive que fazer a live na quinta-feira, né, essa semana. Normalmente eu faço na sexta-feira, mas por motivos pessoais eu vou ter que fazer hoje. Mas o que mais importa é que eu tô aqui e que a gente vai conversar sobre um assunto muito importante hoje, tá? Para quem não me conhece, eu sou a doutora Ilane Oliveira, eu sou médica pediatra e especialista em infectologia infantil e eu faço parte do projeto Mais Mãe, junto com Amanda Braga, né, a sua NutriPed, e Beli Pimentel, que é personal trainer especialista em treinamentos para gestantes e mulheres puérperas, né, mulheres do pós-parto. E aproveitando, né, quem ainda não nos segue lá no perfil, não perde tempo e já segue a gente lá aqui no Instagram. E a gente também tem um canal no YouTube. É só entrar no YouTube e pesquisar Mais Mãe. E aí você vai encontrar o nosso canal. Não perde tempo e já nos segue lá também, porque lá tem muito conteúdo que vai te ajudar a ter uma gestação segura, tanto para você quanto para o seu bebê, sem deixar de cuidar do seu corpo e o mais importante, sem espaço para achismos, tá? Lá você vai encontrar informação de qualidade, informação confiável, a partir de dados científicos, tá bom? Então, hoje a nossa aula é muito importante. A nossa equipe decidiu abordar esse tema baseado na pesquisa que a gente está enviando para muitas mulheres e que essas mulheres responderam. Esse foi um tema bastante abordado e o nosso objetivo aqui é entender, né, quais são as maiores dúvidas das mulheres gestantes, que é o nosso foco, né? E muitas dessas mulheres que responderam a nossa pesquisa falaram sobre esse assunto. Então hoje nós vamos abordar dois tópicos muito importantes, que é o aborto e o sangramento na gestação. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que essa live não é para te causar medo, tá? O que eu quero aqui hoje é te dar clareza e confiança no que realmente pode colocar a sua gestação em risco, tá? E vou trazer alguns mitos muito importantes que tenho certeza que vocês já ouviram muito falar sobre isso e a gente vai desmistificar isso hoje, tá bom? Então vamos começar. Primeiro a gente vai falar sobre a questão do aborto, tá? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o que ele classifica como aborto? O aborto é quando tem a interrupção da gravidez com menos de 22 semanas ou quando aquele embrião ou o feto, né, dependendo do período que acontece esse aborto, ele pesa menos de 500 gramas, tá? Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde, ele fala que o aborto é quando essa interrupção da gravidez acontece entre até 20 ou 22 semanas e o peso do embrião ou do feto é de no máximo 500 gramas, tá? E por quê, né? Por que essa marcação tanto de peso quanto de semanas? Porque vários estudos foram feitos e foi determinado que essa idade e esse peso é inviável para a vida. Então, se esse bebê por acaso nascesse, ele iria acabar falecendo, tá? Então, por isso que consideraram esse valor de peso e esse valor de semanas. E aí, eu vou trazer alguns dados que talvez sejam um pouco assustadores. Não é para se assustar, como eu falei desde o início, tá? É para alertar. Aqui o meu papel é alertar vocês. O aborto, ele é a complicação mais frequente da gravidez.
Então, assim, nós temos milhares de complicações na gravidez e o aborto, ele é o mais frequente. E aí, você deve estar se perguntando com que frequência isso acontece. 1 a cada 4 mulheres sofre aborto. Ou seja, é em torno de 25%. Os estudos, eles falam que a prevalência pode variar de 15 a 25% de aborto, tá? Já é muito conhecido, né, na medicina, várias causas para o aborto espontâneo. E aqui eu vou trazer algumas para vocês, tá? Primeiro, uma coisa importante. A maioria dos abortos acontece no primeiro trimestre, tá? E nesse período, no primeiro trimestre, a causa mais importante para aborto é o que a gente chama de alteração cromossômica. O que é isso? No cromossomo, ou seja, no DNA daquele embrião, acontecem algumas alterações, que eu não vou entrar em detalhes aqui, e isso facilita o aborto. Então, eu não posso deixar de falar isso, que é muito importante. Muitas mães, quando sofrem o aborto, elas acabam se sentindo culpadas. E eu venho aqui já de cara dizer, não, a principal causa de aborto não tem relação nenhuma com o que a mãe faz ou a mãe deixa de fazer, tá? Como eu falei, é alteração cromossômica, que independe de qualquer coisa, tá? É uma coisa genética, não tem o que fazer para mudar isso. E aí, essa alteração cromossômica, ela é responsável por 50 a 60% dos casos de aborto no primeiro trimestre. Ou seja, é disparado a maior causa, ok? Tem algumas outras situações que aumentam, né, o risco de aborto, e eu até já falei algumas aqui para vocês em lives anteriores, como a diabetes gestacional, algumas doenças da tireoide, a síndrome do ovário policístico, infecções, as mais diversas, e não sei se vocês lembram, mas em live anteriores eu trouxe 3 infecções muito importantes, vou ver se vocês lembram: toxoplasmose, salmonelose e listeriose. Quem não viu essa live, vai lá no YouTube, que ela tá lá disponível. Mas nós temos outras tantas infecções, como sífilis, HIV e muitas outras, tá? E tudo isso aumenta o risco de aborto. Outras causas: doenças autoimunes também estão relacionadas a abortos espontâneos, trombofilias, que é um tipo de doença hematológica, né? Uma doença do sangue. Todos esses fatores, gente, é importante, independe da vontade materna, tá? A mãe não tem como mudar essa realidade. Mas também não posso deixar de falar que tem algumas situações que sim, a mãe pode ter culpa nessa questão. Como, por exemplo, tabagismo, tá? Gestante que faz uso de cigarro, álcool, gestante que também faz uso de álcool. E aqui é importante a gente falar um dado científico, que muitos estudos mostraram que se essa mulher grávida, ela faz uso de mais de 10 cigarros por dia, esse risco ele aumenta muito, tá? O risco de aborto quando tem o uso de 10 cigarros ou mais por dia. Uso de cafeína, e aqui a gente precisa falar cafeína em doses elevadas. Aqui no perfil da Sunutriped, lá no perfil do Mais Mãe, a gente já tem um post sobre isso, sobre a cafeína na gestação. O que os estudos falam? Que uma dose acima de 500 miligramas por dia aumenta muito o risco de aborto, tá? E aqui também não posso deixar de falar. Consulte a sua nutricionista para saber se a quantidade de cafeína que você está fazendo uso, ela é segura ou não, tá? Então também não deixa de passar lá no perfil do Mais Mãe, que a gente já tem post sobre isso.
Outra coisa também, que também está relacionado ao aumento do risco de aborto, é a idade materna. E vários estudos também já comprovaram que mulheres gestantes acima de 35 anos têm sim maior risco de aborto. E uma coisa importante e curiosa é a idade paterna. Os homens que são pais acima de 40 anos também têm relação com o aumento do risco de aborto, ok? Tem algumas causas que estão relacionadas ao útero dessa mulher. O que acontece? Em algumas situações, esse útero ele pode ter alguma malformação, que eu também não vou entrar em detalhes porque são muitos tipos, mas essa malformação uterina também pode aumentar o risco de aborto. Presença de miomas, e aqui eu preciso deixar claro que não é qualquer tipo de mioma. A gente tem alguns tipos de mioma, também não vou entrar em detalhes, mas alguns tipos específicos de mioma, eles aumentam o risco de aborto, tá? E uma coisa importante, que eu já falei no perfil do Mais Mãe, eu deixei um post lá no feed sobre a cerclagem. E quem ainda não viu, vai lá dar uma olhadinha. Por quê? A cerclagem, ela é um procedimento que evita aborto em algumas mulheres que têm o que a gente chama de incompetência cervical. O que é isso? O colo do útero dessa mulher, ele não consegue ficar fechado. Ele tende a se abrir. Então, se o colo do útero tende a se abrir, isso pode ocasionar, sim, o aborto. Então, quando a gente faz a cerclagem, que é um procedimento para evitar que esse colo do útero abra, a gente está evitando o aborto. Então, mulheres que têm incompetência cervical, elas têm um maior risco de aborto, tá bom? E quem não viu esse post, vai lá no perfil do Mais Mãe para ver sobre a cerclagem. E a incompetência cervical, ela é uma causa importante de aborto no segundo trimestre de gestação, tá? E como você, mulher, vai identificar que tem alguma coisa errada? Normalmente, quando essa mulher está num processo de aborto, ela tem um sangramento, tá? Esse sangramento, ele pode ser intenso, ele está associado à dor abdominal do tipo cólica, que é aquela dor que vem mais forte, dá uma aliviada, depois vem mais forte de novo, e até mesmo dor na região lombar. Ou seja, você grávida está com um sangramento mais intenso e tem associação com dor abdominal, pélvica, na região lombar, você não pensa duas vezes e você vai procurar um atendimento médico. Combinado? Essa informação é muito importante para vocês aqui, tá, gente? Em relação ao sangramento, o sangramento na gestação é normal? Devo me preocupar com o sangramento? Quando eu devo me preocupar com o sangramento? Eu preciso procurar urgentemente um médico? Esse é o nosso segundo tópico de hoje. Quero deixar claro sobre o sangramento na gestação. Vamos lá, gente. No primeiro trimestre, tá? O sangramento, ele pode acontecer de 15 a 25% das mulheres. E a maioria desses casos de sangramento costuma acontecer entre 5 e 8 semanas de gestação. Ou seja, no início da gestação, tá? Esse sangramento, ele pode ser normal, tá? Eu vou falar um pouquinho mais depois. Mas, aquela mulher que tem um sangramento já no segundo ou no terceiro trimestre, aí sim pode estar relacionada a complicações obstétricas. Então, aí sim a gente precisa ficar mais atenta, tá bom? Então, vamos lá. No primeiro trimestre, lá no início da gravidez, quais são as principais causas de sangramento? Sim, a ameaça de aborto. Essa mulher, ela pode estar no início de um processo de aborto e apresentar um sangramento. O próprio aborto e o que a gente chama de gravidez ectópica. O que é isso? A gravidez ectópica é quando ela acontece fora do útero, tá?
O útero é o lugar onde a gravidez deveria acontecer normalmente, mas existem algumas situações que essa gravidez, né, que a implantação do embrião acontece fora do útero. Então isso a gente chama de gravidez ectópica. E essa gravidez ectópica, ela pode sim gerar sangramento no primeiro trimestre, tá bom? E aí, muitos estudos foram feitos e falam, é até um dado um pouco assustador, eles falam que cerca de 50% das mulheres que têm sangramento no primeiro trimestre, elas acabam perdendo o seu bebê. Mas a gente precisa lembrar que os outros 50% têm sucesso na gestação, tá? Então, assim, no primeiro trimestre, dependendo das características do sangramento, pode ser sim que nada aconteça, tá bom? E aí, quem são as mulheres que têm mais risco de sangramento? Mulheres que têm uma idade mais avançada, infelizmente essas mulheres têm mais risco de sangramento. Mulher que em gestações anteriores já teve um aborto prévio, então também tem mais risco de ter sangramento. Mulher que tem exposição passiva ao tabagismo, ou seja, ela mora, convive com alguém que fuma, ela vai ter um risco aumentado de sangramento na gestação. Mulher que tem mioma, né, que tem mioma no útero, também tem maior risco de sangramento e muitas outras causas, tá? Eu trouxe aqui as principais para vocês. E quando essa mulher já está no segundo ou no terceiro trimestre e apresenta um sangramento? Então, nesse período, as principais causas de sangramento são descolamento prematuro de placenta e alguns outros tipos de distúrbios da placenta, que eu também não vou entrar aqui em detalhes porque são muito específicos. Mas o que eu quero que vocês saiam daqui sabendo? Sangramento no segundo trimestre é um risco muito maior de ter prejuízo, tanto para a mãe quanto para o bebê, tá? Além de que sangramento no segundo trimestre e no terceiro trimestre aumenta muito as chances de um parto prematuro e, infelizmente, de óbito fetal, tá? Então, sangramento no segundo e no terceiro trimestre tem que procurar urgentemente atendimento médico, tá? Para fazer exames de imagem, para avaliar a causa daquele sangramento. Combinado? E aí, eu acredito que você deve estar se perguntando, então, quando é que esse sangramento é normal? Então, como eu falei anteriormente, se a mulher tem um sangramento no primeiro trimestre, ali entre 5 e 8 semanas de gestação, é um sangramento leve, um sangramento que aparece e desaparece sem outros sintomas associados, sem precisar usar medicação, que a gente chama de autolimitado. Então, se esse sangramento apareceu e desapareceu sem nada, sem nenhuma atitude, que parou sozinho, que tem uma duração máxima de 3 dias, tá? E que não está associado a nenhuma dor. Então, nem dor pélvica, dor abdominal, dor na região lombar. Então, se o sangramento tem essas características, eu posso sim considerar que não tem risco, tá? Mas, se em qualquer momento da gestação você tem um sangramento intenso, persistente, que tem associação com dor abdominal, dor pélvica, e no segundo e no terceiro trimestre, você, mulher, tem que imediatamente procurar um atendimento médico. Tá bom? Eu preciso que vocês saiam daqui com essa informação, tá? Então, vou repetir. Sangramento leve no início da gestação, ali entre 5 e 8 semanas, autolimitado, ou seja, que desaparece sem nenhuma atitude específica, que não tem associação com dor e que tem duração máxima de 3 dias, ok, pode ser que esse sangramento não tenha risco nenhum. Mas,
sangramento no segundo e no terceiro trimestre, sangramento intenso, sangramento associado com dor abdominal, pélvica, lombar. Isso sim, você precisa procurar urgentemente atendimento médico, tá? E aí eu trouxe alguns mitos importantes, tanto mitos sobre aborto quanto sobre sangramento, que eu tenho praticamente certeza que vocês já ouviram falar sobre algum deles. Um deles e que eu até já falei em lives anteriores, hein, gente? Que a atividade física aumenta risco de aborto e vocês já estão cansadas de saber. Não, a atividade física não aumenta o risco de aborto. Muito pelo contrário. A atividade física, ela é protetora tanto para a mãe quanto para o bebê. Eu acho que essa informação vocês já estão cansadas de saber, né? Por favor, podem tirar isso da cabeça de vocês e da cabeça de quem vocês conhecem que falam sobre isso. Combinado? Outro mito muito importante. A prática de atividade sexual durante a gestação aumenta o risco de sangramento e de aborto. Quero saber, vocês já ouviram esse mito? Vocês já ouviram falar sobre isso? Tenho certeza que sim. Então, se essa mulher ela tem uma gestação saudável, sem dor abdominal, sem outros sinais, essa prática não tem riscos, gente. É uma prática normal, tá? Se essa mulher tem uma gestação de risco, aí sim tem relação com sangramento, tá? Mas se é uma gestação saudável, a prática de atividade sexual está liberada, tá bom? Tem uma outra também que eu acho bem importante a gente falar. Grávida não pode viajar de avião. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Gente, aquela gestante que não tem nenhuma contraindicação, que não tem gestação de risco, que não tem absolutamente nada, que sua gestação está fluindo bem, pode viajar de avião. Inclusive, pode fazer viagens longas, tá? E isso é baseado em estudos, tá, gente? Não tô falando do achismo da minha cabeça. São estudos científicos que são realizados e que comprovam que não há risco nenhum, tá? Não tem risco nem de aborto, nem de sangramento quando essas mulheres fazem viagem de avião. E essa eu deixei por último, porque essa eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Que o susto na grávida pode fazer ela abortar. Eu queria poder conversar com vocês para eu saber a opinião de vocês. Mas eu sei que muitas de vocês já ouviram isso. Gente, vamos lá. Quando essa mulher ela está submetida a um estresse psicológico contínuo, crônico, sim, o estresse psicológico está sim relacionado ao aumento do risco de aborto. Isso a gente já sabe, porque a gente já falou em lives anteriores da importância da saúde mental dessa mulher, tá? Mas, estudos científicos, tá, gente? Lembra disso. Um susto eventual, uma coisa aguda, rápida, que aconteceu ali, não aumenta risco de aborto. Tá bom? Combinado? Sustos eventuais não têm relação com o aborto, tá bom? Então, vamos recapitular. Eu quero que você saia daqui com essa informação na sua cabeça, assim, de forma fixa. Quando procurar um médico? Sangramento moderado a grave, persistente, associado a dor abdominal ou outros sintomas, como, por exemplo, febre. Porque a gente falou que as infecções, elas aumentam o risco de aborto. Vocês lembram? Então, se essa gestante, ela tem um sangramento e também tem febre, a gente precisa pensar num quadro infeccioso. E a infecção aumenta o risco de aborto. Combinado? Ou um sangramento no segundo ou terceiro trimestres. Tá bom? Essa é uma informação que eu precisava deixar para vocês hoje, de como reconhecer que você precisa de ajuda médica.
nos casos de sangramento e nos casos de aborto, tá? E uma coisa importantíssima, a maioria dos abortos não acontecem por atitude materna. Lembrem que a maioria dos abortos acontecem por alterações cromossômicas no DNA daquele feto ou daquele embrião. Combinado? E aqui eu queria aproveitar a oportunidade da gente estar conversando aqui nessa live e convidar vocês para participar da Masterclass Mais Mãe. Gente, olha, é um evento totalmente online e gratuito, tá? Vai acontecer no próximo dia 28 de agosto, na quinta-feira, às 20 horas. Lá você vai entender que é possível, é completamente possível você ter uma gestação segura, tanto para você, gestante, quanto para o seu bebê. E o melhor, sem deixar de cuidar do seu corpo, tá? É possível você se sentir bem na gestação. É possível você ter uma gestação segura e se sentir bem com você mesma e com o seu bebê, para que ele nasça saudável. E o mais importante, lá todas as informações, mais uma vez, não tem achismos, tá, gente? No nosso projeto, nós nos baseamos em informações científicas. Tanto Belle, quanto Amanda, quanto eu, a gente traz informações para vocês baseadas em estudos científicos. Não é da nossa cabeça, não é de vizinha que fala, não é da nossa mãe, da nossa avó. É estudo científico, comprovadamente científico. Ok? Que é muito importante essa história de palpites, principalmente hoje em dia nas redes sociais. A gente vê muitas coisas sendo divulgadas e que não são corretas, porque não são baseadas em estudos. E como que você faz para fazer a sua inscrição? Muito simples. Vai lá no nosso perfil, @maismãe.oficial. Lá na nossa bio tem o link de inscrição. Você clica no link de inscrição, leia, por favor, o que está na nossa página, para você saber se realmente esse evento é para você. Mas, se você se preocupa com a sua gestação, esse evento é para você, tá? Preenche os seus dados, entra no nosso grupo de WhatsApp e pronto, gente. Isso demora menos de 2 minutos. Você já está inscrita para a nossa Masterclass, tá? E assim, mais uma vez, eu quero parabenizar você, mulher gestante, ou até mesmo que está tentando engravidar e que está aqui comigo nessa live, porque mostra que você está buscando saúde para você e para o seu futuro bebê. Então, parabéns por você estar aqui e eu espero vê-la na próxima semana na nossa Masterclass, tá? Já vou adiantando, vou até dar um spoiler. Nos próximos dias vai acontecer muitas lives, tá? Como uma forma de aquecimento para a nossa Masterclass. E eu quero ver vocês lá, tá? Na minha live, na live de Belle e na live de Amanda Braga. Combinado, gente? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. E a gente se vê na próxima. Tchau, tenham um bom dia e um bom fim de semana. Até a próxima.